Dividendos, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você não me conhece, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Anderson Alves e fique comigo até o final desse vídeo, pois no decorrer dele você irá entender exatamente o que é dividendo, o que fazer para receber dividendo e a pergunta mais importante de todas. Afinal de contas, dá ou não dá para viver de dividendos aqui no Brasil, beleza? Então, sem enrolação, vamos começar definindo o que é dividendo. E o conceito de dividendo é bem simples. Dividendo nada mais é do que a parte dos lucros de uma empresa que é distribuída aos seus donos, aos seus sócios, aos seus acionistas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um supermercado, uma padaria, ou talvez você seja uma pessoa que tem uma loja de roupa e você decidiu distribuir os lucros de 2025 entre você e os seus sócios. Então, a empresa acaba distribuindo dividendos e você, na sua PF, acaba recebendo dividendos. Então, este é o conceito de dividendos. Quando você recebe dividendos, significa que você está recebendo parte dos lucros da empresa do qual você é sócio, beleza? Pô, Anderson, eu não tenho um CNPJ, eu não tenho uma padaria, eu não tenho um supermercado, eu não tenho uma loja de roupa. Eu posso receber dividendos? Sim, você pode receber dividendos. Afinal de contas, eu, você e qualquer outra pessoa não podemos... Aliás, não precisamos abrir CNPJ para receber dividendos. Poder abrir CNPJ a gente até pode, né? Mas não precisamos abrir CNPJ, abrir um negócio, abrir uma empresa para receber dividendos. Não, o que a gente precisa fazer é apenas comprar ações desses negócios, apenas nos tornar sócios desses negócios. E, na medida em que nos tornamos sócios, temos direito de participar do crescimento dos lucros da empresa e, claramente, temos direito também a receber dividendos dessa empresa, se assim ela o fizesse, assim ela distribuir dividendos ao longo do tempo. Então, a única coisa que você precisa fazer para receber dividendos é se tornar sócio desses negócios. E como que você faz isso? Você faz isso com o seu celular, se você quiser. Então, hoje, você está a poucos toques na tela do seu celular, está a poucos cliques do mouse do seu PC de se tornar sócio de um grande negócio do Brasil. Então, por exemplo, você pode se tornar sócio do Itaú, do Santander, do Bradesco, você pode se tornar sócio, por exemplo, da Porto Seguro, você pode se tornar sócio, por exemplo, da Ambev. Então, veja, além de pagar o seguro da Porto, você também pode receber dividendos. Além de comprar com o cartão de crédito do Itaú, você pode receber dividendos do Itaú. Ou talvez você seja uma pessoa que goste de uma cerveja, saiba que você, além de comprar algumas caixas de cerveja, você também pode receber dividendos da Ambev, beleza? Então, o que você precisa fazer é comprar essas ações. E como que você faz isso? Você abre conta em uma instituição financeira, inclusive eu acredito que você deve ter conta em alguma instituição financeira, Bradesco, Itaú, Santander, BTG, XP, Nubank, Inter, enfim. Você provavelmente deve ter conta em alguma dessas instituições. Basta você ir na aba de investimentos, renda variável, bolsa de valores, home broker, e você compra a ação da qual você quer se tornar acionista. E pronto, quando você compra essa ação, a bolsa de valores escritura essa ação no seu CPF, ou seja, a empresa ela sabe que você agora faz parte, está no rol de acionistas dela. E claro, quando ela decidir distribuir dividendos, esse dividendo vai direto para a sua conta corrente, seja no banco onde você tem conta, seja na conta corrente da sua corretora na qual você comprou a ação dessa empresa. Então, a única coisa que você precisa fazer para receber dividendos é se tornar sócio desses negócios. Claro, mas para você receber dividendos tem um detalhe, a empresa ela precisa ser lucrativa, ela precisa gerar caixa, dar lucro para então decidir dividir esses lucros com os seus acionistas. Então, o seu trabalho é basicamente estudar bons negócios, escolher boas empresas, empresas que são lucrativas, que têm bons fundamentos, que têm boas perspectivas de crescimento ou boas perspectivas de longo prazo e se tornar sócio desse negócio. E à medida que esse negócio for distribuindo lucros, você vai recebendo parte disso como dividendo, se assim a empresa fizer. Porque no mercado tem empresas que são mais voltadas para crescimento, então são empresas que, num primeiro momento, não distribuem tanto lucro assim, porque todo lucro que é gerado, ou quase todo lucro que é gerado, a empresa reinveste no próprio negócio. Então, são empresas que são caracterizadas por menos pagamento ou por um menor pagamento de dividendos. E, por outro lado, você tem empresas já grandes, maduras, que não tem mais para onde crescer. Então, acaba que essas empresas distribuem a maior parte dos seus lucros como dividendos aos seus acionistas. Então,
existem diversos tipos de empresas e essas empresas elas acabam tendo características e padrões de distribuição de dividendos muito diferentes. Mas o ponto central para uma empresa distribuir dividendo, ela precisa ser lucrativa. Pô, um negócio que não dá lucro, ele tende a quebrar no longo prazo. E se o negócio quebra no longo prazo, você perde o dinheiro investido. Então, é muito importante investir em ações e escolher negócios que têm um histórico de lucro, que têm boas perspectivas de longo prazo, pois assim você ganha tanto com a valorização das ações, quanto com a distribuição de dividendos, com a distribuição de lucros ao longo do tempo, beleza? Bom, e agora chegamos à parte principal desse vídeo. E aí, como que funcionam os dividendos na prática? Me dá alguns exemplos e, afinal de contas, dá ou não dá para viver de dividendos aqui no Brasil? É sobre isso que vamos falar a partir de agora. Tem o exemplo aqui da Fleury. Essa é uma empresa de medicina diagnóstica. É uma empresa que tem várias clínicas espalhadas pelo Brasil e o principal serviço dessa empresa é fazer exames clínicos. Então, é uma empresa que basicamente presta serviços de realização de exames. Então, a maior parte das receitas dessa empresa são obtidas através desse serviço. É claro, a empresa tem outros serviços agregados, mas uma das principais fontes de receita dela é justamente fazer exames, realizar exames. Essa é uma empresa que hoje a ação está sendo negociada a R$ 14,49. Então, veja, com menos de R$ 15, você pode se tornar sócio de alguns dos melhores negócios do país. E o que é muito interessante, até pouco tempo atrás, você precisava pagar uma taxa de corretagem apenas para comprar ação. Então, às vezes você pagava R$ 45, R$ 30, depois esse negócio ficou para 20, para 15, para 10, até chegar a R$ 7,50, R$ 5. Só que hoje, a maior parte das instituições financeiras, a maior parte das corretoras, não cobram taxas de corretagem para você comprar ou vender ações. Então, hoje você pode, com menos de R$ 15, por exemplo, sem pagar quase nada de corretagem, se tornar sócio, por exemplo, da Fleury, comprando uma única ação. É claro, o objetivo é que, ao investir em ações, você compre ao longo do tempo cada vez mais ações. Por quê? Quanto maior o número de ações, maior tende a ser o volume de dividendos que você recebe ao longo do tempo. E, claro, você não vai ficar rico, por exemplo, comprando apenas uma única ação. Afinal de contas, imagine só, você comprou uma ação a R$ 14,49 e essa ação, ela multiplicou por 10, foi a R$ 144. Seu capital multiplicou por 10, mas, você só investiu R$ 14, Você, mesmo que o capital multiplicou por 10, você não ficará rico, com R$ 144. Então, o ideal é que ao longo do tempo você compre cada vez mais ações para que assim você se beneficie da valorização das ações e também do recebimento do fluxo de dividendos. Em relação aos dividendos, veja que essa empresa, ao longo dos últimos 12 meses, pagou R$ 1,88 de dividendos por ação aos seus cotistas. Então, para cada ação que você, por exemplo, tenha da Fleury, nos últimos 12 meses, você acabou recebendo quase R$ 1,89 de dividendos. Isso dá um dividend yield de 13% ao ano. E o que quer dizer dividend yield? Dividend yield, basicamente, mede o quanto o investidor ele recebe de dividendos em relação ao preço da ação que ele tem. Então, significa, nesse caso aqui, um dividend yield de 13% ao ano, que a cada R$ 100 que você investiu na Fleury, R$ 13 voltou apenas na forma de dividendos. E lembre, o investidor ele não ganha com ações apenas nos dividendos. O investidor ele ganha com ações com valorização do preço dessa ação ao longo do tempo. Então, o investidor ele ganha de várias formas. Uma das formas é o dividendos, mas se a empresa é boa, se ela é lucrativa e se esse lucro cresce ao longo do tempo, o preço dessa ação se valoriza. E é isso que a gente vai trazer aqui num próximo exemplo que vai ficar muito claro para você. Então, veja que é uma empresa que pagou bastante dividendo nos últimos 12 meses. É claro, várias empresas ao longo de, principalmente agora, dezembro de 2025, anunciou pagamentos generosos de dividendos, porque a partir de 2026, quem recebe a partir de R$ 50 mil por mês de dividendos terá que pagar imposto de renda. Então, as pessoas que têm um patrimônio grande ou que vão receber mais de R$ 50 mil por mês de dividendos terão que recolher imposto de renda. Pô, Anderson, e eu que estou começando a investir agora, eu não vou receber nem R$ 1.000 de dividendos. Nesse caso, vai continuar, a sua distribuição de dividendos ela vai continuar isenta de imposto de renda. Só que, claro, você tem que fazer essa conta de distribuição de dividendos levando em consideração todas as suas fontes de receita. Então, por exemplo, se você é um empresário e distribui
os lucros da sua empresa para você, você tem que verificar se essa distribuição de lucro ela não supera 50 mil reais. Porque se superar 50 mil reais por mês de dividendos, você terá que recolher imposto de renda sobre esses dividendos. Agora, para a maioria dos brasileiros, que são pessoas que, por exemplo, não têm empresa, são pessoas que estão começando a investir agora e que não recebem um valor superior a 50 mil reais de dividendos, essas pessoas continuam isentas de imposto de renda. Não há que pagar imposto de renda sobre esses dividendos. Então, a maioria das pessoas que investem em ações, ao receber dividendos, continuará ali isenta do pagamento de imposto de renda sobre essa distribuição de dividendos. E o que eu acho dessa medida? Eu acho uma medida que prejudica o mercado, porque a empresa, para ela distribuir dividendos, ela já teve que cumprir com uma série de custos. Então, a empresa que pagou o custo das mercadorias vendidas ou o custo dos serviços prestados, a empresa pagou despesas gerais, despesas administrativas, despesas comerciais, a empresa pagou despesas financeiras, despesas com tributos, enfim. O que sobrou foi o lucro líquido, depois dela ter cumprido uma série de pagamentos, inclusive impostos. E ao distribuir esse lucro, alguns investidores, principalmente se for investidores que têm um patrimônio grande, terão que pagar imposto de renda novamente. Então, assim, eu acho uma medida que penaliza o investidor e, mais uma vez, é uma medida que desestimula o investimento no mercado de capitais brasileiro. Então, bola fora, na minha visão, bola fora. Não tinha que ter pagamento sobre os dividendos, até porque a empresa já cumpriu com uma série de obrigações, inclusive o pagamento de tributos. Então, na minha cabeça, na minha visão, não faz sentido querer tributar a distribuição de dividendos. Bola fora. Mas, enfim, é a regra e se quisermos nos tornar sócios desses negócios, teremos que seguir essas regras. Então, se você é uma pessoa que irá, ao longo de 2026, receber mais de 50 mil reais de dividendos por mês, terá que pagar imposto de renda. Bom, se você não entra nessa regra, ou seja, recebe menos de 50 mil reais de dividendos por mês, você não terá que pagar imposto de renda sobre os seus dividendos recebidos, beleza? Bom, então vamos lá. E aí, dá para viver ou não dá para viver de dividendos aqui no Brasil? E a resposta depende. Por quê? Se você é uma pessoa que tem muito capital para investir ou que tem uma boa quantia para investir ao longo do tempo, significa que você é uma pessoa que em algum momento, com certeza, poderá viver sim dos seus dividendos. Mas se você é uma pessoa que não tem tanto capital assim para investir, é mais difícil você viver de dividendos em algum momento. Mas, de qualquer forma, na minha mente, na minha cabeça e na minha visão, vale a pena você investir em empresas ao longo do tempo. Porque, no longo prazo, as empresas tendem a ser um dos melhores investimentos. Por quê? Normalmente, as empresas elas crescem ao longo do tempo. Então, expande, abre novas lojas, abre filiais, contrata mais gente, gera mais lucro. E, na medida que esses lucros vão crescendo, a economia também como um todo cresce, logicamente o preço da ação ela tende a se valorizar. Então, no longo prazo é um dos melhores negócios para se investir, é um dos melhores ativos para se investir, são as ações. E mesmo que lá na frente, por exemplo, você não tenha o recebimento de dividendos milionário, né? Você não receba 50 mil reais por mês de dividendos, tá tudo bem, porque se lá na frente você receber, por exemplo, em média, você receber 2 mil reais de dividendos por mês, é ótimo, é uma forma de você complementar a sua renda. Se você receber 5 mil reais de dividendos por mês, é mais uma fonte de renda que você tem, né, na sua terceira idade, na sua aposentadoria. Então, é um patrimônio de onde você tem de extrair, né, de onde você tem de tirar alguma coisa, caso, né, seja necessário. E, de qualquer forma, é uma forma que você tem de complementar as suas fontes de renda durante a aposentadoria. Então, vale sim a pena investir em ações para o longo prazo, mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que você tem que ter paciência ao executá-lo ao longo do tempo. Beleza, Anderson, entendi. Então, para a pessoa viver de dividendos hoje, ela precisa realmente de um patrimônio até considerável. Sim, para a maioria das pessoas. Mas em termos agregados, hoje uma pessoa, por exemplo, com R$1 milhão, com R$2 milhões, ela consegue receber um valor bacana de dividendos. Pô, Anderson, não tem isso hoje. Beleza, você pode construir isso ao longo do tempo. Por quê? Ao longo do tempo, você vai acumulando capital, esse capital vai gerando mais dividendos e você pode aportar mais dinheiro, reinvestir os dividendos, de forma que lá no futuro, talvez você atinja, por exemplo, R$1 milhão e meio. Pô, Anderson, não atingiu R$1 milhão. Pô, é melhor você terminar a vida com R$800 mil investido, R$500 mil investido,
do que terminar ou chegar lá na sua terceira idade e não ter nada investido e depender apenas, por exemplo, do INSS. Então, de qualquer forma, vale a pena você, né, de certa forma, acumular uma parte do seu patrimônio investindo em ativos que pagam dividendos ou geram renda ao longo do tempo, beleza? Bom, então, no caso da Fleury, é uma empresa que hoje está sendo negociada a R$ 14,49 por ação e, nos últimos 12 meses, pagou ali por volta de R$ 1,89 de dividendos por ação. Isso leva a um dividend yield de 13%. Então, significa que para você hoje receber um salário por mês de dividendos dessa empresa, seria necessário que você tivesse 9.642 ações, ou 139 mil, quase 140 mil reais investido na Fleury. Então, se você tivesse 140 mil reais investido na Fleury, significa que ao longo de 2025, em média, você iria receber um salário mínimo de dividendos por mês. Por que eu coloco em média um salário mínimo de dividendos por mês? Porque as empresas, elas não pagam dividendos todos os meses. Até temos algumas empresas que têm adotado essa política de pagar dividendos todos os meses, mas grande parte das empresas, elas pagam dividendos de forma espaçada ao longo do ano. Então, tem empresa que, por exemplo, paga dividendos 3 vezes por ano, tem empresa que paga dividendos 4 vezes por ano, tem empresa que paga dividendos 2 vezes por ano e tem empresa que paga dividendos apenas 1 vez por ano. Então, o fluxo de recebimento de dividendos, ele varia de empresa para empresa. Então, por exemplo, a Fleury é uma empresa que ela não realiza o pagamento de dividendos todo mês, ela realiza isso 2, 3 vezes por ano. Então, a gente até pode consultar isso ao longo dos últimos anos. Você pode ver que a Fleury ela pagou dividendos 3 vezes por ano. Então, em 2023, ela pagou dividendos 2 vezes por ano. Em 2024, ela pagou dividendos 3 vezes. E agora, em 2025, ela voltou a pagar dividendos novamente 3 vezes no ano. Então, veja que o fluxo de dividendos ele não é mensal, na maioria dos casos. Só que, em média, por exemplo, se você tivesse investido na Fleury 140 mil reais, ao longo de 2025, em média, você teria recebido um dividendo ali por volta de um salário mínimo. E não só de dividendos vive o homem, né? Por que eu quero trazer esse ponto aqui também? Tem uma empresa que também eu invisto nela, que é a CSU Digital. É uma empresa de software, empresa que fornece software para, principalmente, o segmento financeiro. Então, é uma empresa que hoje ela está sendo negociada a R$ 19,90 por ação. E nos últimos 12 meses, ela pagou de dividendos por ação R$ 1,13. Então, significa que o dividend yield dela foi de 5,67. O que isso quer dizer? A cada R$ 100 investido nessa empresa, voltou em média para o investidor R$ 5,67 de dividendos. E isso é um dividend yield baixo, né? 5,6. Não é baixo, não. Para o mercado brasileiro tá ok, um dividendo ok. Não é dos dividendos mais altos, mas também não é dos dividendos mais baixos. Tá ali na média, tá no meio ali. E, você vai falar, Anderson, entre um dividendo de 13 e um dividendo de 5, é claro, eu vou investir apenas na empresa que tem um dividendo de 13. Só que você não deve fazer a conta dessa forma. E eu vou te explicar o porquê. Porque não só de dividendos vive o homem. Lembra que eu falei para vocês que o dividendo é apenas uma das formas que você pode obter rentabilidade com as ações. Mas, além do dividendo, você também se beneficia do crescimento da empresa ao longo do tempo. Por quê? Ao longo do tempo, essa empresa tende a aumentar os seus lucros. E quando a empresa aumenta os seus lucros, logicamente, o preço da sua ação ela sobe. Então, você pode ganhar, por exemplo, com a valorização das ações e pode ganhar com a distribuição de dividendos. É, por exemplo, o caso da CSU Digital. Hoje o preço é R$19,90 e nos últimos 12 meses ela pagou R$1,13 de dividendos. Dá um dividend yield ali de 5,6% ao ano. Para você, em média, ao longo de 2025, ter recebido um salário mínimo de dividendos dessa empresa, você teria que ter investido R$321 mil. Então veja que o esforço seria maior. No primeiro caso, na Fleury, R$140 mil você teria recebido, em média, um salário mínimo de dividendos. No segundo caso, no caso da CSU Digital, para receber o mesmo um salário mínimo de dividendos, você teria que ter um patrimônio investido de R$321 mil. Anderson, é melhor investir na Fleury e deixar a CSU para lá. Só que veja que no caso da CSU, por exemplo, é uma empresa que eu comprei as ações dela quando estavam sendo negociadas a R$11,28. Então, significa que
só de lucro por ação, só de valorização, eu ganhei 8,62 por ação. Então, veja, hoje a ação custa R$19,90, que dá um dividend yield de 5,6% ao ano. Só que quando eu comprei essa ação, o preço dela era negociado a R$ 11,28. Então, eu tive de lucro com a valorização das ações, ou seja, com a subida do preço das ações de R$ 8,62. Então, de valorização, eu tenho uma rentabilidade de 76%. Só que, se você considerar o yield on cost, que é basicamente o dividendo sobre o preço de custo ou sobre o preço que eu adquiri essa ação, o meu dividend yield ele bate 10%. Por quê? Pô, eu comprei a ação a 11,28 e ela está entregando de dividendo 1,13 por ação. Então, veja que o dividendo sobre o meu preço de aquisição, ele é de 10% ao ano. Então, veja que não é só você, por exemplo, olhar o dividendo da empresa e escolher a empresa que paga o maior dividendo. Não, muito pelo contrário. Você tem que considerar uma série de fatores. E esse exemplo deixa claro que não só de dividendos vive o homem. Então, você tem que escolher bons negócios, porque no longo prazo esses negócios, além de pagar dividendos, são negócios que também apresentam valorização nas suas ações. São o caso das empresas. Outro exemplo que, embora não seja empresa, mas são os fundos imobiliários que também distribuem dividendos mensais aos seus cotistas. É, por exemplo, o caso do HGRU. Então, só para deixar claro aqui, gente, empresa é uma coisa, fundos imobiliários é outra coisa. Mas os fundos imobiliários também têm essa característica de distribuir dividendos mensais. Então, hoje, o HGRU, que é um fundo imobiliário que tem vários imóveis de varejo e educacional espalhados pelo país, está sendo negociado a R$ 126,75. E nos últimos 12 meses, ele pagou de dividendo por cota R$ 12,70. Isso dá um dividend yield de 10% ao ano. Então, para você receber, em média, um salário mínimo desse fundo imobiliário, hoje você teria que ter investido R$ 181 mil. Então, com R$ 181 mil, por exemplo, no HGRU, você receberia, em média, um salário mínimo de dividendos por mês. Então, só para exemplificar. Então, dá para viver de dividendos? Dá para viver de dividendos. Por exemplo, se você é uma pessoa que hoje tem 500 mil, 600 mil reais, você vai receber um valor que, vai variar ali, né? Talvez você vai receber 3 mil, 3.500, 2.500, né? 4 mil de dividendos ali por mês. Isso vai depender ali do ativo, vai depender da sua carteira de investimentos. Mas veja que você não precisa de um patrimônio, né, bilionário, trilionário, né, para poder receber dividendos. Muito pelo contrário. Hoje, para a maioria das pessoas que vivem aqui no Brasil, receber 4 mil de dividendos é muita coisa, receber 2 mil de dividendos é muita coisa. É claro, né? O quanto que o investidor vai receber de dividendos, e o quanto que de dividendos é muito ou pouco, varia de pessoa para pessoa. Né? Uma pessoa que recebe 2 mil reais de dividendos por mês pode achar isso muito pouco. E outra pessoa que recebe os mesmos 2 mil reais de dividendos por mês pode achar isso muito. Então, assim, a realidade, ela difere, né, de pessoa para pessoa. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que, gente, no longo prazo, é melhor você, no futuro, ter 500 mil, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais e receber uma renda passiva mensal do que chegar lá no futuro e não ter nada disso, não ter esse patrimônio, não ter essa renda passiva. Então, meu conselho é invista hoje, né? Invista hoje, comece a investir a partir de hoje. Afinal de contas, vivemos em um sistema previdenciário que, no longo prazo, as perspectivas não são boas, né? Muito pelo contrário, no longo prazo as perspectivas são terríveis para o sistema previdenciário brasileiro. Anderson, mas e temos exemplos de pessoas bem-sucedidas investindo em ações? Sim, temos exemplos de pessoas muito bem-sucedidas investindo em ações. Por exemplo, aqui no Brasil temos o Luiz Barsi, né? Uma pessoa que praticamente dedicou a sua vida aos investimentos. É uma pessoa que hoje tem um patrimônio bilionário investindo em ações. Inclusive, eu vou até deixar a recomendação de leitura do livro do Luiz Barsi, O Rei dos Dividendos. É um livro bem bacana e mostra que você não precisa começar rico, você não precisa começar com 500 mil, com milhões de reais. Não, você pode começar com 500 reais, com 200, com 300 reais por mês, com 1.000 reais por mês. O interessante é que você, ao longo do tempo, vá criando a sua bola
de neve. É isso que importa. E temos outro exemplo? Temos outro exemplo. O Warren Buffett, por exemplo, veja que é uma pessoa que ele investe desde os seus 14 anos de idade. Veja que, pouco a pouco, o seu patrimônio foi crescendo, de forma que, aos 87 anos de idade, o patrimônio chegou a 86 bilhões de reais. Mas veja que, dos seus 14 anos até os seus 30 anos, ele sempre investiu e demorou ali, então, aproximadamente 16 anos investindo para fazer o seu primeiro R$ 1 milhão. Inclusive, eu recomendo a leitura do livro do Warren Buffett também. Não foi ele que escreveu, mas é um livro bem interessante, que é esse livro que está bem aqui, ó, ao meu fundo, que é A Bola de Neve. É um livro também excelente e que é de leitura obrigatória para quem realmente pensa em investir no longo prazo e para quem tem dúvidas, se compensa, se não compensa investir. E, de fato, compensa muito investir em dividendos. E, conforme eu falei, se vai valer a pena ou não, ou se é muito ou pouco, essa realidade, ela varia de pessoa para pessoa. De qualquer forma, para mim, na minha visão, é melhor você terminar a sua fase ativa e entrar na sua fase de aposentadoria com um patrimônio adicional de 500 mil, de 600 mil, de R$ 1 milhão, de 2 milhões de reais, do que entrar nessa fase da vida e não ter patrimônio nenhum, não ter ativo nenhum que gera renda passiva, beleza? Então, sobre o vídeo de hoje era isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!